e gostaria de começar o evento já passando a palavra para o Dr. Gevux Matheus de Araújo. Vou fazer uma introdução bem breve aqui. Ele tem graduação em Economia pela Universidade Federal de Campina Grande, mestrado em Economia pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Economia também pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é professor da Universidade Federal da Paraíba e mantém o laboratório o laboratório LIP, de Economia e Avaliação de Políticas Públicas. Doutor Gevux, agradeço novamente a boa vontade de compartilhar e passo a palavra ao senhor. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o seu convite, agradeço o convite da área. Espero poder contribuir de alguma forma com esse debate tão importante para a pós-graduação, né, que é o papel do egresso. Só pode ficar à vontade para me chamar de Gevux, Rafael? Acho que fica mais confortável assim, tá? Bom, então, queria só pedir para fazer o compartilhamento, começar o compartilhamento da tela. Ok, obrigado. Bom, a pauta da apresentação, né, de acordo com aquilo que eu tinha conversado com o Rafael, é uma análise de dados de gestão da pós-graduação, um uso estratégico de indicadores de egresso, né? Como o professor Rafael falou, eu sou professor na UFPB, sou professor do Departamento de Economia e também do Programa de Pós-Graduação de Economia, e assim como vocês, eu passei os últimos 4 anos à frente do Programa de Pós-Graduação em Economia na UFPB, de 2021 até o mês passado. Então, eu peguei todo um ciclo avaliativo da CAPES, né? O último quadriênio, quem teve à frente da pós-graduação fui eu, e entendo perfeitamente a necessidade de informação que a gente demanda, que a CAPES demanda nossa, e que a gente muitas vezes não tem esse acesso, não tem também muita sinergia com o programa de pós-graduação, com as pró-reitorias de pós-graduação, e nem muita sinergia também com a CAPES, e a gente fica muito à mercê das nossas próprias iniciativas para poder gerar informação, para atender aquilo que é demandado no ciclo avaliativo. Entendo demais essa necessidade de conhecer boas práticas e de conhecer e de ter acesso à informação quando se está à frente de uma pós-graduação. Bom, então, aqui também coordeno o LIP, né, que já foi falado pelo professor Rafael, que é quem está à frente desse projeto. Aqui é um overview do que vai ser apresentado, né, a agenda da apresentação. A gente vai falar um pouco sobre o projeto que a gente desenvolve junto. Esse projeto ele é financiado pela CAPES, e aí alguns indicadores que a gente usa, um pouco da importância da gestão orientada por dados, o papel desse ciclo de gestão e quais são os indicadores que a gente pode utilizar, e no final a gente faz o encerramento e abre para questionamentos. Então, iniciando falando um pouco sobre o que é o nosso laboratório, né? Esse laboratório é bem recente, a gente criou esse laboratório agora no primeiro semestre desse ano, mas já vinha com execução de projetos, só não existia de fato um laboratório, o LIP, né, que é dedicado à produção e difusão de conhecimento aplicado à avaliação de políticas públicas e ao desenvolvimento regional. A gente tem algumas parcerias com ministérios e com outros institutos, inclusive organizações internacionais, para fazer avaliação de políticas públicas e principalmente geração de indicadores. Poderia compartilhar a minha tela, por favor? Esse aqui é a página do laboratório, tá? Um pouco do laboratório, aqui tem todo um geral do laboratório, e dentro do laboratório, dentro dos projetos do laboratório, a gente tem o projeto dedicado a esse monitoramento, que é vinculado a um edital da CAPES, né, que é o edital de alteridade da pós-graduação. A gente conseguiu recurso via CAPES, a gente conseguiu bolsa de pós-doutorado e bolsa de doutorado para desenvolvimento desse projeto, e uma das pernas do projeto é exatamente disponibilizar um painel de indicadores, que é esse painel que está aqui aberto, onde a gente tem informações sobre o panorama da pós-graduação, né? A gente tem um pouco da trajetória acadêmica, né, que seria dados gerais, aí a gente utiliza os dados da CAPES para entender um pouco o comportamento de alguns indicadores da pós-graduação no Brasil. A gente tem dados sobre bolsistas, né? Assim, o objetivo desse painel de dados, ou desse dashboard de dados, é ter uma informação mais simplificada. Ele não tem um grande número de indicadores, um grande número de
não tem a desagregação, por exemplo, a nível de programa específico, mas é destinado mais a um público mais geral, que queira conhecer um pouco do panorama da pós-graduação. A gente tem informações sobre renda, sobre ocupação. Aqui, por exemplo, as informações de renda, que são indicadores importantes, que a gente vai ver um pouco mais à frente aqui, de prêmios salariais, a gente tem comportamento da flutuação de salário-horas, a gente pode filtrar aqui, por exemplo, pela área multidisciplinar, né, que é a área de vocês, e a gente consegue ver os prêmios salariais, o diferencial salarial da área, a gente consegue ver, por exemplo, os picos por ano aqui de maior salário-hora, né, específico da área, e a gente consegue ver também as diferenças por gênero e tal, então a gente consegue ter algum conjunto de informações ou de indicadores que são úteis para a tomada de decisão, e também tem utilidade para a sociedade de forma geral, para poder entender um pouco mais o papel da pós-graduação, o papel social da pós-graduação no Brasil. Tá? Então, assim, o objetivo maior sempre foi esse, né? É dar mais transparências às informações sobre a pós-graduação no Brasil. Tá? Então, foi só uma geral do que seria o nosso projeto. E aí a gente vem para como usar esses dados, né? De onde é que surge primeiro a instigação, a motivação para trabalhar com esses dados, né? No último quadrênio, a gente já tinha uma ênfase muito grande no papel dos egressos, e nesse quadrênio atual, o termo de referência da CAPES, de referência do ciclo avaliativo, na sua seção 2 lá, ele chama muita atenção para as métricas de egressos, né? Mais uma vez, o papel do egresso como destaque, isso não é uma particularidade também da pós-graduação no Brasil, né? No mundo inteiro, o papel do egresso é muito importante para mensurar a efetividade dos programas de pós-graduação. Então, entender um pouco desse impacto social e profissional é muito relevante para trazer o destaque do programa específico do papel da pós-graduação para a sociedade. Então, o que motivou muito esse trabalho do Observatório de Dados é poder ter essa discussão mais aberta sobre a importância da pós-graduação, né? Motivar um pouco mais o papel da pós-graduação no Brasil. Então, a gente, com base... E essa é a questão específica motivadora, né, do item 2, do item 2.2 mais específico do termo de referência para o ciclo avaliativo 2025-2028. Né? O que acontece com o nosso mestre e doutor, nossos mestres e doutores após a titulação. Aqui foi o que eu mostrei para vocês, que é o nosso panorama lá da pós-graduação, que a gente consegue observar lá, a partir dessas... consegue ter algumas respostas para a pergunta central do termo da CAPES, né, da ficha de avaliação da CAPES, olhando esses dados gerais, mas a gente precisa detalhar aí, nesse caso, para o programa específico que está sendo avaliado. Aqui é um pouco do conjunto metodológico, da abordagem metodológica que a gente dá para a construção dos dados. A nossa ideia, né, foi unir os dados da CAPES, fazer o cruzamento dos dados da CAPES com os dados da RAIS, que são os indicadores, os dados administrativos da RAIS. A gente consegue a base de dados identificadas da RAIS, a gente teve a liberação de acesso para vincular esse projeto, e a gente cruza com as informações que a gente coleta da CAPES. Então, o que a gente observa? A gente pega os estudantes da CAPES, que estão lá cadastrados na CAPES, e tenta encontrar essas pessoas na RAIS. Certo? Então, toda a observação que a gente olha é exclusivamente da CAPES combinada com os dados da RAIS. Porque na RAIS tem a informação de tempo de estudo, que poderia ser uma proxy, para identificar a titulação, para saber se o indivíduo tem doutorado ou se tem mestrado, mas a gente não usa isso, a gente usa a informação que é passada, que é disponibilizada pela CAPES. A gente faz uma análise de indicadores, que são indicadores de recorte temporal de ano, nossa janela temporal é de ano, então a gente olha o indicador para aquele ano específico, e não o indicador acumulado de 2 ou 3 anos. A gente olha especificamente o indicador daquele ano, por exemplo, quando a gente está olhando taxa de ocupação ou taxa de aprovação, a gente está olhando
especificamente para aquele ano, em relação àquele ano, ou seja, taxa de ocupação, o número de doutores que concluíram o doutorado naquele ano e que conseguiram emprego naquele mesmo ano. A gente não faz o acumulado dessas taxas, a gente olha exclusivamente a taxa, o que está sendo observado no ano específico. A gente usa o salário médio da RAIS do trabalhador, só que a gente sempre, todos os nossos dados são deflacionados, ou são constantes ao longo do tempo. A gente traz a valores do último ano base, que é 2020. A gente está fazendo o processo de atualização desses dados. Até janeiro ou fevereiro do próximo ano, a gente já vai estar com essa plataforma com os dados atualizados até 2023. A gente tem um gap de informação aí, porque os dados disponibilizados pela RAIS, eles são defasados, mas até janeiro, fevereiro do próximo ano, a gente está com esses dados atualizados. A gente usa o vínculo principal. O indivíduo pode ter mais de um vínculo na RAIS, mas a gente usa apenas um vínculo, que é o vínculo principal, é o vínculo que ele teve maior remuneração ao longo do ano. A gente identifica esse vínculo e trabalha especificamente com esse vínculo, a gente não faz acumulação de vínculos. A gente olha o cálculo do salário hora, porque ele nos dá uma informação mais precisa, né? Quando você observa o salário hora, ele não apresenta a distorção que o salário mensal pode trazer, né? Por exemplo, você pode observar um professor de educação básica e um médico com a mesma remuneração mensal, sendo que o médico trabalha 20 horas semanais e o professor está trabalhando 44 horas semanais. Então, você poderia dizer que não teria diferenças salariais nessas duas profissões, mas, na verdade, tem uma diferença porque o tempo de execução de trabalho são diferentes. Então, a gente trabalha com a unidade mais desagregada, que é a informação de salário hora. Não que a informação de salário mensal esteja errada, mas que a gente perde mais a informação, ou seja, tem menos ruído a informação por salário hora. O nível de titulação de mestres e doutores, a gente usa, como eu disse, a gente usa exclusivamente os dados que vêm da CAPES, a gente não olha nível de escolaridade que está disponibilizado na RAIS, a gente pega a base da RAIS, da CAPES, e tenta encontrar as pessoas na RAIS. Esse é o procedimento. E a gente usa uma informação de referência, que a gente vai comparar, por exemplo, a renda do titulado, a renda do titulado que conseguiu ocupação, a gente compara essa renda com os indivíduos que são não titulados. Ou seja, a gente não compara, nossa referência não são os demais trabalhadores, são os indivíduos que são mais próximos daquele cara que concluiu a pós-graduação. A gente olha para um indivíduo de referência que tenha alguma proximidade, aí a gente tira um pouco do ruído de observação, por exemplo, das questões individuais de motivação, de querer fazer uma pós-graduação ou não, ou de querer continuar seus estudos. A gente elimina isso porque a gente olha os caras que as pessoas que ainda não foram tituladas ou que abandonaram o programa. Aqui tem alguns dados gerais do que a gente encontra, né? Por exemplo, ao longo do período, aí, como eu disse, isso aqui é as observações ativas, né? Ou seja, a gente tem o número de titulados em relação ao número total de matriculados. Então, ao longo do período de 2013 a 2020, a taxa de titulação observada na pós-graduação entre mestres e doutores é de 27,6%. A taxa de bolsistas CAPES é de 29,6%. Taxa de desligamento é de 3,1% e a taxa de abandono é de 1,1%. Tá? Essas informações são muito relevantes. Elas tratam de informações de fluxo, né? São informações de fluxo, mas que podem ser muito importantes, por exemplo, para a gente entender, por exemplo, o papel das bolsas, né? Como é que a bolsa está associada aí à manutenção dos estudantes. A gente pode tentar entender se programas com maior número de bolsas têm uma menor taxa de abandono. Isso são informações que são relevantes, que a gente pode adentrar um pouco mais nessas informações, entender algumas relações entre elas que permitam tomadas de decisões mais estratégicas. Tá? Aqui são as variáveis de impacto, né? Aquilo que a gente tem lá do ponto de impacto econômico que estão associados aos indicadores dos egressos.
taxa de ocupação, né? No período de taxa de ocupação essa taxa de ocupação aqui, a taxa de ocupação média dos indivíduos que concluíram naquele ano e conseguiram emprego exatamente no mesmo ano de conclusão, tá? Por isso que ela é relativamente mais baixa do que a taxa, se fosse uma taxa geral acumulativa, né? A gente poderia fazer essa taxa acumulativa, a gente está até pensando em aprimorar um pouco mais essa informação de taxa de ocupação, mas essa taxa de ocupação aqui o aluno concluiu o ano, concluiu seu doutorado em 2015 e conseguiu emprego, conseguiu um vínculo empregatício formal em 2015, aí me dá essa taxa média aqui de ocupação dos mestres. E a gente tem a taxa média de ocupação dos doutores, isso aí observando mais uma vez ano a ano, porque nossa janela temporal é de ano, a gente não faz acumulativo ao longo do tempo. E a informação de impacto econômico mais relevante, que é a do impacto do prêmio salarial, ou seja, a diferença salarial entre quem concluiu a pós-graduação, e lembrando que nossa referência aqui não é o geral, mas a nossa referência aqui é quem não concluiu, entrou na pós-graduação, mas não concluiu a pós-graduação, e a gente consegue encontrar ele na RAIS. Então, o cara entrou no mestrado, entrou no doutorado, e não concluiu, então ele está aqui no meu indivíduo de referência. Então, o prêmio salarial para mestres, ou seja, quem concluiu o mestrado e está no mercado de trabalho, ele tem um salário de 4,7% maior, né, do que quem entrou no mestrado ou no doutorado e não concluiu. O prêmio salarial do doutor é 52,5% maior em relação a esse mesmo indivíduo. Então, ou seja, isso aqui é uma informação muito relevante, pensando na pós-graduação como um todo, de que o bônus ou o prêmio salarial de quem conclui um programa de doutorado é extremamente alto, você comparando com indivíduos muito parecidos com eles. Por exemplo, com indivíduos que também começaram um doutorado e não concluíram. Ou seja, indivíduos que começaram uma pós-graduação e não concluíram. Então, a gente está olhando um prêmio salarial muito alto de pessoas muito parecidas. Dada essa visão geral dos indicadores, a gente pode utilizar, né, como é que a gente vai utilizar esses instrumentos, ou como é que a gente pode usar isso no dia a dia ou na prática das nossas atividades. A gente tem, durante o meu período de 4 anos na pós-graduação, um mecanismo de pressão muito alto para a geração de informação e de planejamento. Então, a gente fica sempre o tempo todo pensando em como é que a gente vai se planejar para atender às demandas do ciclo avaliativo. E aí a gente pensa em como gerar essas evidências ou construir esses indicadores para poder prestar conta no final de 4 anos. Aí aqui é um exercício de se pensar, né, um pouco de como a gente consegue coletar essas informações, e aí a gente pensa que a utilização de dados administrativos, elas são muito importantes, mas elas não são exclusivas. A gente pode ter outras estratégias de obter informações para direcionar a gestão da pós-graduação, e são práticas recorrentes que a gente tem não só no Brasil, na verdade, são práticas, no Brasil ainda está em fase inicial, né, por exemplo, de construção de grupos de egressos. Você tem uma rede de egressos ativas, coletando dados ou informações dessa rede de egressos, a realização de workshops com essa rede de egressos, a realização de oficinas com essas redes de egressos, o próprio monitoramento desses egressos através de informações qualitativas. A gente não tem, não é prática recorrente no Brasil esse tipo de atividade, mas é prática recorrente em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, você ter esse feedback constante ou essa interação constante com os seus egressos. Então, eu acho que, para além desses registros administrativos ou dos dados disponibilizados pela CAPES, os programas podem criar mecanismos de coleta de informações para ter mais acesso à informação, mais acesso de informação sobre seus egressos, né? E aí você pode desenvolver
por exemplo, feiras de trabalho. A gente fez essa experiência em um congresso nacional da AMPEC, onde a gente montou feiras de negócios, mas para apresentação dos programas de pós-graduação e dos egressos de pós-graduações a alguns empresários, alguns grupos que tinham interesse em participar dessas atividades acadêmicas ou de se aproximar da academia. E eu acho que isso é uma oportunidade de você também trazer seus egressos de volta para mais próximos do programa de pós-graduação, e eles serem o canal ou o link, né, com o mercado, para poder fazer essa inserção de novos egressos no mercado de trabalho. Isso é prática também bastante recorrente nas instituições privadas no Brasil, né? Outras instituições têm mais práticas as instituições privadas têm mais essa prática de aproximação de mercado de trabalho do que a gente aqui nas instituições públicas. Que é uma ideia de ciclo de gestão, né, que baseada em planejamento, geração de dados, monitoramento e respostas estratégicas. Bom, é muito usual, é muito comum a gente trabalhar, principalmente a nível de gestão pública hoje. E eu tenho trabalhado muito não muito, mas tenho trabalhado com os órgãos de gestão de ministérios, e a gente tem debatido muito o uso de evidências, né? A gestão baseadas em evidências. E acaba sendo, muitas vezes, fácil demais defender a gestão baseada em evidências. Ou seja, construa informações e vamos tomar nossas decisões com base em informações. Mas não é trivial. Não é trivial conseguir as informações, conseguir as evidências para tomada de decisão, e também não é trivial definir quais são as estratégias que a gente vai utilizar com base naquelas evidências, né? Não é mágico. Eu consigo um conjunto de informações e com aquele conjunto de informações eu vou tomar as melhores decisões. Não é tão simples assim. E até a própria seleção de informações que a gente vai ter. Por exemplo, se você pensar que você tem 30, 40 indicadores de egressos, isso pode ter exatamente o resultado inverso, né? Isso pode causar uma paralisia na gestão ou na tomada de decisão, porque você tem um excesso de informação e você de fato não sabe qual a melhor informação vai ser ou qual a informação mais útil para aquela tomada de decisão ou para aquele direcionamento estratégico que você precisa. Então, você acaba se perdendo também um pouco na quantidade de informações que você pode obter. Então, a ideia é enxugar as informações e ter as informações mais objetivas e mais adequadas dentro daquilo que está se planejando, ou dentro daquilo que está se buscando a nível de planejamento, né? Então, por exemplo, agora a gente está para receber os resultados da avaliação quadrienal, e eu acho que esse é um norte interessante. Quando receber o resultado da avaliação quadrienal, qual vai ser o direcionamento que eu vou ter para os próximos 4 anos, e que tipo de informação eu preciso melhorar para poder atingir os resultados esperados, se baseando nessa análise base, ou nessa linha de base, que é gerada pela avaliação quadrienal. Bom, então, a gente, pensando nisso, ou refletindo sobre isso, a gente fez alguns cenários aqui, por exemplo, entre algumas questões. Quais os impactos econômicos da titulação do PPG sobre seus titulados? Você tem aqueles impactos, por exemplo, aqui é do prêmio salarial, né? O prêmio salarial de mestres é de 4,7 e o prêmio salarial de doutor de 52,2. Isso em termos geral, mas observando isso a nível de um programa específico, né? Quando você está olhando o prêmio salarial, isso é um bom indicador de que direção você tendo uma série de 5, 6, 8 anos de observação, você conseguir entender se o prêmio salarial dos seus egressos está crescendo ou se está caindo. Se ele está crescendo, para onde é que esses caras estão indo, né?
E como é que eu posso pensar o meu programa para potencializar esses ganhos? Como é que eu posso pensar as minhas disciplinas? Como é que eu posso pensar o meu ciclo de seminários? Como é que eu posso pensar as práticas de ação do meu programa para potencializar esses ganhos em termos salariais, ou seja, de alocação de mercado, de colocação do meu egresso no mercado de trabalho? Qual o tipo de atividade que deve ser incentivada nessa direção? Se esse prêmio salarial está caindo, ou seja, se eu observo que ao longo do tempo o prêmio salarial do meu programa ou dos meus egressos, ele está tendo uma redução, eu preciso sentar um pouco e pensar em revisar a minha estrutura de linhas de pesquisa, a minha estrutura de disciplinas, o perfil do meu aluno que está entrando, porque isso influencia no resultado, né? Então, esse tipo de indicador pode ser útil, né, ou pode ser utilizado de uma forma de tentar redirecionar ou readequar o programa de acordo com aquilo que está sendo refletido nos resultados. E esse tipo de informação está bem alinhada àquilo que está sendo pedido dentro dos termos de referência da CAPES. Aqui, qual está sendo o destino profissional dos meus egressos, por exemplo? Quais são as áreas de atuação? Olho lá na CBO da CNAE. Aqui, como exemplo da área multidisciplinar, a gente tem que a maior colocação, maior taxa de ocupação dos egressos da área multidisciplinar são educação, saúde, serviços sociais e administração pública. Isso pode ajudar o programa a fazer o ajuste na sua linha, nas suas linhas de pesquisa, né? Se meu programa, você, por exemplo, pode pensar que, até em situações bem adversas, como situações de overeducation, né? Por exemplo, eu estou formando doutores, um número muito grande de doutores, e que estão indo para uma área específica e que naquela área específica, no geral, não exige um nível de doutorado. Mas eu estou formando doutores para ir para aquele tipo de ocupação. Então, a ideia com esse tipo de informação é você poder pensar, né, repensar as estratégias de formação do seu programa, até que ponto o seu egresso ele está adequado àquilo que você pretende, né? Ou seja, eu pretendo no meu programa ter uma formação, eu não vou lembrar especificamente aqui, mas eu vou falar de economia, ter uma formação especializada na área de finanças, com foco no mercado financeiro, e quando eu vou olhar onde meus egressos estão atuando, eles estão sendo direcionados para a indústria de transformação, estão indo trabalhar no setor automotivo e por aí vai. E o que eu observo é que aquilo que eu estou empregando enquanto disciplina, enquanto linhas de pesquisa do meu programa, não está sendo adequado àquilo que o mercado está procurando em termos de formação de profissional, aqui no caso da minha área específica de economia, porque quem está se formando aqui está indo para uma ocupação diferente daquilo que eu tinha desenhado, daquilo que está desenhado no meu programa de pós-graduação. Então, talvez isso ajude, ou seja, isso permite você a repensar, e isso é até uma forma de você justificar para a CAPES mudança de linha de pesquisa, incorporação de novas linhas de pesquisa no seu programa. Então, isso ajuda você a redefinir os objetivos ou as estratégias do programa de pós-graduação. Então, são indicadores de impactos que ajudam você a pensar ou em melhorar ou em manter, né, determinado programa específico do PPG. Outro indicador que a gente tem aqui é a inserção ocupacional. Aí, aqui, no caso aqui, a gente está pegando a inserção ocupacional, se há diferenças por raça, né? Por raça ou gênero. Mas eu não acho aqui que essa informação de 52% de mestres, eu não lembro aqui mais agora que tipo de informação é essa, mas deixa eu só olhar aqui. Tá aqui, é esse aqui. Você olhando para estratégias diferentes de impacto por gênero e raça, o gap salarial entre mulheres. Aqui, nesse caso aqui, é o gap salarial entre homens e mulheres.
ou seja, a gente não olha nos nossos dados, a gente não olha para questões de raça, mas a gente olha para questões de gênero, e a gente se pergunta se há diferença entre a formação de doutores mulheres, em salário de mulheres doutoras e de homens doutores, de mestres homens e de mestres, mestres mulheres. E quando a gente olha essas diferenças, a gente vê que no nível de mestrado há uma diferença salarial entre homens e mulheres de 21,4%. E no doutorado essa diferença cai, esse gap salarial cai para 11,4%, ou seja, os homens ganham em média no doutorado, titulados doutores, 11,4% mais do que as mulheres ganham. Essa diferença aqui, aí isso pode provocar o programa, por exemplo, a criar políticas específicas ou programas específicos, também alinhado aos direcionamentos recentes da CAPES, ações estratégicas voltadas para a equidade, ações estratégicas voltadas para programas afirmativos, criar incentivos para mulheres, ou criar incentivos para negros, ou para outro tipo de programas de linhas afirmativas, né? Você pode pensar no programa de forma diferente, você pode investigar um pouco mais esse problema, se for de interesse do programa. A gente tem investigado esse tipo de diferenciação salarial, a gente tem tentado especificar melhor de onde é que vem essa diferença salarial, e essa diferença salarial, ela acaba sendo oriunda hoje também de diferenças de ocupação de cargos, né? Ou seja, cargos de gestão, ou cargos que não são de gestão, ou seja, cargos de direção, tal, você consegue ver uma taxa maior de ocupação de homens nessas funções. Quando as mulheres ocupam essas funções de gestão, esse gap salarial ele é reduzido, então a gente consegue investigar um pouco melhor esse tipo de relação. E, mais uma vez, o objetivo é pegar essas informações, claro que tem as curiosidades de pesquisas que são específicas de um pesquisador ou de outro. No meu caso, a gente tem interesse, tem um aluno de doutorado trabalhando especificamente com isso, com o gap salarial de gênero na pós-graduação. Então, você pode alimentar esse tipo de debate internamente também nos programas, mas você também pode criar o debate em termos da gestão do programa de pós-graduação, de motivar algum outro tipo de mudança em direção a reduzir esse tipo de diferenciação ou esse tipo de problema nos seus resultados, né? Você tem um resultado em que indicadores de masculinos, né, com uma diferença muito alta de salário em relação às mulheres. Aquele que a gente estava falando, né, quais os impactos profissionais da titulação, assumindo cargos de gerência ou indo para empresas maiores. Se a gente está observando aqui, por exemplo, se o meu perfil, o perfil do meu egresso, ele está sendo absorvido por determinado perfil de empresa, ou por grandes empresas ou por pequenas empresas, né, e isso pode ajudar até na geração da geração de um melhor relacionamento com o mercado de trabalho, né, na aproximação. Por exemplo, se você identifica que o perfil são empresas de pequeno porte, com perfil de tecnologia, ou com perfil da área de saúde, ou com perfil da área de educação, você pode aproximar o teu programa desse tipo de empresa através de workshops, ou oficinas, ou feiras, né? Você pode fazer esse tipo de atividades para melhorar ainda mais esse desempenho de alocação de profissionais. Você pode, aqui uma das sugestões é criar eletivas, né? Ou seja, disciplinas optativas na área de liderança, por exemplo. Esses exemplos estão aqui, talvez não seja muito adequado para a área, mas se pensa especificamente na área, como é que isso aqui poderia ser utilizado, uma vez identificado esse perfil de ocupação do seu egresso no mercado de trabalho. Outro indicador muito relevante para a gente aqui é a questão da migração, né? Qual é o destino
final e geográfico dos egressos do programa de pós-graduação. Qual é a capacidade local de absorção da mão de obra que é gerada do egresso, né? Para onde é que meu egresso vai? Uma vez terminado o doutorado, uma vez terminado o mestrado, para onde é que esse egresso vai? Ele continua na nossa região, ele tem uma permanência maior, ele potencializa a atividade econômica local, ou você tem uma fuga desses gênios ou desses cérebros, você tem uma fuga para outras regiões ou para fora do país. A gente não consegue capturar esse tipo de informação na raiz, né? A gente não consegue capturar, por exemplo, o cara que terminou o mestrado no Brasil e foi fazer doutorado fora, ou o cara que terminou o doutorado no Brasil e foi para fora do país, a gente não tem essa informação. Mais uma vez, aí ressalta a importância de você criar aquelas redes de egressos. Você, com essa rede de egressos, você consegue ter essas informações mais qualitativas, né? E muitas vezes também mais confiáveis, porque você tem uma declaração e você cria um vínculo maior com o egresso e o programa. Mas você tem as informações administrativas. Com essas informações administrativas, eu consigo ver se o cara terminou um doutorado na Paraíba e se ele continua trabalhando no estado da Paraíba ou se ele saiu do estado. Se ele saiu do estado, ele saiu para o estado da mesma região. Se ele saiu do estado, ele saiu para outra região. E aí você consegue mapear isso, por exemplo, aí você consegue, voltando, né, para as informações anteriores, ele saiu saiu da região, ele foi para outra região, ele foi para que área de atuação, ele foi para que tipo de ocupação, e você consegue, juntando todas essas observações, você ter um panorama geral do perfil do seu egresso enquanto impacto econômico desse egresso. E um outro ponto importante é a capacidade de fixação desse egresso regional, e aí a gente fica pensando a nível de negociação com as fundações estaduais, de captação de projeto de pesquisa, de captação de recurso. Você, por exemplo, se você tem um índice de permanência muito alto na sua região, provavelmente você tem uma capacidade de impacto econômico local muito maior. E isso pode ajudar na negociação ou na agenda de pesquisa com os órgãos de fomentos locais, ou com os órgãos de fomentos estaduais, para captação de recursos para projeto, captação de recursos para bolsa, captação de recursos para a infraestrutura da universidade. Então, você tem uma potencialidade maior para buscar esse tipo de parceria, se o seu perfil, esse perfil maior de permanência local, ou seja, se o seu impacto é maior local, ou se você acaba formando profissionais para ir atuar em outra região. Então, isso aí você tem uma migração e você acaba perdendo essa capacidade de impacto local. Não que o indivíduo sair seja um ponto negativo, mas talvez para as agências de fomento local fosse mais interessante que você tivesse um grau de fixação maior, ou uma capacidade de fixação de pesquisadores ou de profissionais altamente qualificados maior naquela localidade. Bom, eu acho que, vias de regras, né, pensando na geração de informação e na tomada de decisão, era essa a ideia que a gente pensava em passar aqui, era esse ponto. Mais uma vez, ressaltando o papel que os egressos assumem no processo de avaliação no ciclo quadrienal. O egresso tem um papel de destaque muito importante hoje no ciclo, já tinha nesse ciclo que eu passei como coordenador, né, além das informações acadêmicas, as informações de impacto social e econômico. E essa questão do impacto social e econômico me parece hoje ser a grande base da avaliação quadrienal. Quando eu ainda era estudante de mestrado e doutorado, eu lembro que todo o foco durante o meu processo de formação era muito baseado na questão acadêmica, né, de produção científica, e hoje o que eu percebo é que esse discurso já não é mais tão forte, né, já perdeu um pouco da sua relevância, o simples papel de produção acadêmica, ou seja, a mera produção acadêmica hoje já não é tão relevante como foi, eu acredito que, por exemplo, na minha área, né, na área de economia. Na época em que eu era estudante, o discurso era muito focado, eu não me lembro durante o meu mestrado e meu doutorado, nenhum professor conversar comigo sobre mercado de trabalho ou sobre inserção
em mercado de trabalho. Eu lembro que sempre as conversas eram muito mais direcionadas para a produção acadêmica, né? Eu não percebia esse foco ou, por exemplo, em geração de produtos e parcerias com órgãos governamentais para a geração de produtos que trouxesse algum impacto social, né? Não me lembro disso, mas o que eu vejo hoje é totalmente diferente, né? Ao longo desses últimos 4 anos, o que eu mais vi na minha área foi de tese e dissertações já vinculadas a um determinado produto específico que estava associado a alguma política específica, que tinha alguma finalidade para além da acadêmica, e que é uma grande defesa hoje dos critérios de avaliação da CAPES, esse impacto social e econômico, que vai muito mais além da mera construção acadêmica, né, nos padrões mais tradicionais de academia. E o que fica para a gente é a informação de que esse sucesso do nosso PPG, o sucesso do programa de pós-graduação, está extremamente vinculado ao sucesso dos nossos egressos, né, ao papel que esses egressos exercem para a sociedade. Então, assim, uma defesa de construção de melhores indicadores para monitorar e acompanhar esses egressos ao longo da sua trajetória profissional, e que isso possa refletir, né, na melhoria constante dos nossos programas de pós-graduação. Eu acho que essa é a mensagem final. Eu queria agradecer mais uma vez ao convite da área, ao convite do Rafael, por essa oportunidade de estar aqui. Me coloco à disposição, aqui está todos os contatos, aqui o contato do laboratório, a página do laboratório, a rede social do laboratório. Pode mandar e-mail para o laboratório que a gente tenta responder o mais breve possível. E caso algum programa específico ou a área, de forma geral, queira fazer algum trabalho colaborativo, de entender um pouco melhor os indicadores de áreas, de conhecer um pouco mais essa realidade, né, dos indicadores dos egressos, a gente coloca o laboratório à disposição de vocês para qualquer tipo de trabalho em conjunto ou de parceria que possa surgir no futuro breve ou no futuro mais distante, mas a gente se coloca à disposição de vocês, tá? E fiquem à vontade para fazer as perguntas que desejarem. Sintam-se à vontade para questionar, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Gevux. Está ligado? Está ligado. Obrigado, Gevux, pela apresentação. Eu vou abrir algumas perguntas rápidas aqui, enquanto o pessoal manda pelo chat do YouTube. Então, vou tomar a liberdade de passar um pouco na frente. Eu fiquei curioso com uma coisa. Então, existe uma chamada, CAPES, para esse tipo de pesquisa na gestão da pós-graduação? Não foi uma chamada específica para isso, não. Isso foi um produto que a gente colocou na chamada. A chamada era para trabalhar com alteridade, ou seja, com programas de inclusão na pós-graduação. Só que aí um dos produtos que a gente já vinha trabalhando com os dados da pós e que a gente colocou como produto de entrega foi um monitoramento de dados de pós-graduação. Na época eu já era coordenador e eu também tinha essa demanda de entender um pouco mais, com mais detalhes, as informações sobre egressos, sobre pós-graduação, mas a chamada não foi uma chamada específica para isso, mas sim uma chamada específica para entender, por exemplo, diferenças salariais de gênero. Sim, isso aí legal. Diferenças de inserção na pós-graduação, a chamada contempla esse tipo de atividades. A ideia de fazer o monitoramento e fazer o painel, o dashboard, foi da equipe de pesquisa que quis, né? E, claro, está lá, a gente colocou no projeto, né? E teve a felicidade de ter sido aprovada. Legal. E aí eu vi que no seu dashboard você está usando as informações que vêm da CAPES e as informações que vêm do RAIS também. A do RAIS eu não sabia nem se era possível você fazer um acordo com eles para ter o acesso aos dados. Mas aí a pergunta específica é a seguinte: eu já brinquei com os dados abertos da CAPES. A CAPES, tudo que a gente alimenta nessa pupila, ela coloca em planilhas gigantes, e aquilo tem assim, informações muito interessantes lá no meio que a gente tem que sair catando para ver o que tem. Mas sempre com pelo menos 2 anos de atraso. São aquelas informações que já passaram pelo processo de validação. Para o projeto de vocês também têm esse delay? Tem. Os dados vocês usam? A gente tem esse delay, inclusive no próprio dados da RAIS tem um delay. A gente está em 2025, dados mais recentes da RAIS é de 2023. Então tem um delay, a gente vai sempre trabalhar com esse delay de dados.
Os dados da cápsula, o delay ainda é um pouco maior. Então, assim, a gente vai estar sempre trabalhando a gente vai estar sempre olhando para o passado e talvez um passado relativamente um pouco mais distante, né? A gente não tem o dado, o ideal seria ter essas informações em tempo real. Eu não sei se com a reformulação da plataforma Sucupira agora, se a gente vai ter acesso a esses dados de forma mais rápida, né? De forma mais... Entendi. Eu não sei responder isso, mas eu desconfio que a CAPES vai sempre querer dar uma validada, e isso passa por um processo obrigatoriamente offline, né? Não é na hora que eles validam, sempre vai ter esse delay. Mas é interessante, porque de qualquer jeito é ferramenta para gestão. Pessoal, eu queria incentivar quem está assistindo no YouTube, quem está aqui também no StreamYard, para mandar as perguntas pelo chat, para a gente aproveitar a oportunidade. A gente tem, viu, Rafael, só deixar que a gente tem um delay tão significativo que, pelo que eu soube, a avaliação final ela só vai ser divulgada em 2026, né? O ciclo é de 21 a 24, a gente só vai ter informação da avaliação, só vai ser saber se o programa continua com 5 ou foi para um 6 em 2026, um ano já dentro do ciclo avaliativo, né? Um ano já dentro, que é 26, 28, 2 anos, 25, 26, 27, 28. É verdade. Não sei, isso não ajuda muito, mas os dados que o coordenador coloca, eu já vou passar a palavra agora para uma pergunta Silvana, mas os dados que o coordenador coloca na Sucupira, ele ainda consegue baixar na forma de relatórios. Então, você, hipoteticamente, no seu programa, você consegue pegar alguns dados do último ano. Mas não é a mesma coisa, não é assim, são os dados que eles não foram homologados, né? Até onde eu sei. Eu queria passar agora uma pergunta da professora Silvana Fungueto. Como é que vocês fazem a rede dos egressos através dos contatos? Então, professor, a gente não faz, né? A gente não tem essa rede de egresso. Essa rede de egresso é uma sugestão que a gente aponta como uma alternativa aos dados administrativos. Por exemplo, a gente está falando aqui de um delay dos dados administrativos e que pode ser corrigido esse delay através de informações de rede de contatos, né? Que alumni, né, que, por exemplo, é muito praticada nas instituições de fora, né? Você pega instituições como Harvard, MIT, a Universidade de Coimbra, tem uma série de universidades que isso é prática recorrente. Inclusive, eles têm o dia do egresso, né? Eles têm o dia do ex-aluno, e que você tem uma proximidade muito maior, e eles acompanham, eles têm uma plataforma que é atualizada anualmente com essas informações. E para fazer esse tipo a minha sugestão é que se crie, né? Que se crie uma rede, que se crie um Google Form que você possa acompanhar tá sempre tendo contato com seus egressos. E aí você pode ter uma informação muito maior, né? Você pode ter, além de ter as informações de trabalho, você pode ter as informações qualitativas de como é que eles avaliam o programa, né? Como é que eles perceberam a formação deles e como é que essa formação foi útil para eles chegarem onde eles estão. Você pode ter uma avaliação muito mais qualitativa, ou seja, uma avaliação bem complementar, né? bem útil, associada aos dados administrativos, né? Isso a gente aponta como alternativa, professor, a gente não aplicou. Tá? Muito obrigado. Se tem mais alguma pergunta, eu vou anotando aqui, porque eu sempre tenho um bocado. Isso é uma pergunta um pouco mais técnica. Você tem os dados da Sucupira e você tem os dados do RAIS. E você comentou em algum momento sobre padronizar nome. A ligação entre uma base e outra ela não é feita, por exemplo, por uma chave como CPF, que eu acho que não está o CPF completo, porque eu me lembro da Sucupira, ela não te dá, os dados abertos não te dão o CPF completo. Então, a gente faz a chave combinando o nome, né? O nome, os números disponíveis de CPF e a data de nascimento. A gente faz três indicadores, porque aí a gente diminui a possibilidade de erro, né? Então, a chave é composta por três elementos, né? A gente mesmo combina... assim, ainda tem algum ajuste manual que tem que ser feito? Ficam gaps assim? Não, porque a gente eu não lembro agora da gente ter tido nenhum problema de duplicidade com esse tipo de chave, né? A gente não teve nenhum problema de duplicidade com esse tipo de chave, de você ter ali dois indivíduos com o mesmo nome, os mesmos 6 números de CPF e a mesma data de nascimento. Né? A gente não Mas teve... algum faltando sem. Não, faltando tem, porque o que acontece? A gente só consegue ver na RAIS
o aluno que ingressou no mercado de trabalho, né? Então, você tem uma parte dos alunos que não ingressam no mercado de trabalho e você não observa. O que a gente observa apenas é quem ingressou no mercado formal, né? Essa é uma outra limitação também, porque não necessariamente os indivíduos têm que estar no mercado formal, né? Eles podem estar gerando renda de outra forma. Você pode pensar em outro tipo de... Até um autodidata ou até um aluno que foi para o exterior, foi trabalhar no exterior. Um aluno que foi para o exterior, você perdeu. Você perdeu essa informação. Mas talvez seja mais... E aí vocês pensam em complementar, mas seria quase que na mão, né? Seria... Por exemplo, se o programa é pequeno, é fácil fazer isso, né? Por exemplo, no meu programa, a gente conseguiu identificar, porque a gente tem a proximidade, né, dentro dos 4 anos, tem a proximidade com os alunos que terminaram e foram fazer doutorado fora, os alunos que terminaram o doutorado e foram trabalhar fora. Então, isso a gente conseguiu identificar, consegue manter contato com eles. Mas se o programa for muito grande, a taxa de formação for muito alta, e se for um período de tempo muito longo, talvez fique mais difícil você fazer esse acompanhamento. Entendi. Nós temos um comentário aqui da Mariana Petri Cabral, parabenizando a apresentação, porque ajudou a clarear as possibilidades de ações, que é uma das razões de a gente ter feito esse fórum, justamente ter ideias do que a gente pode fazer com as limitações e, vamos dizer, os poderes de cada programa, né? Então, agradeço também, agradecendo ao sobrinho, ao agradecimento à professora Mariana. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, se vocês quiserem fazer, vou dar mais um minuto rápido. Porque, como falei, se deixar, eu vou fazendo pergunta aqui. Eu estou começando a ter ideia sobre isso. Vocês tentaram complementar com informações, por exemplo, de redes sociais ou aquelas informações passivas, Lattes, redes sociais, ou elas não ajudam? Internamente, para o nosso programa, internamente, na minha avaliação quadrienal, no relatório quadrienal, sim. Nesses dados disponíveis aqui, não, mas no quadrienal, sim. No quadrienal, por exemplo, quando você precisa da informação, uma informação muito relevante de egressos que tem para quadrienal é a questão da nucleação. Quando você vai fazer nucleação, você tem que saber que o cara está como professor na universidade, mas também está no programa de pós-graduação. Como é que você identifica isso? Tá? Isso é mais complicado. Você não tem essa observação administrativa. Você tem que entrar em contato com o cara, ou ficar saindo de pós-graduação em pós-graduação e olhando o quadro de professores, que também não é atualizado. Nem toda pós-graduação tem um quadro de professores atualizado no site, né? Então, assim, a gente teve que monitorar e rastrear isso. Aí eu fui no Lattes, a gente verificou o Lattes de muitos alunos, entramos em contato por e-mail de muitos alunos, para confirmar que eles estão dando aula na pós-graduação, para confirmar que eles estão cadastrados no Sucupira. Então, a gente fez a nível de PPGE de economia, a gente fez isso. A gente complementou as informações com uma série de outros recursos, né? Não rede social, mas Lattes, e-mail e telefonemas. De novembro do ano passado a março desse ano, não faltou a oportunidade de estar ligando para os egressos. Ok. Bom, dica importante, então, manter os dados deles atualizados antes que eles saiam do programa. Sim. Entendi. E a ideia de ter a rede é muito importante para o programa. E de criar esse laço com a pós-graduação, ela é muito importante. Né? Pelo menos eu tenho defendido isso no nosso programa e eu acho que a gente vai tentar implementar isso nos próximos anos. Eu não consegui implementar, mas eu espero que eu tenho acompanhado de perto a nova gestão e espero que eles consigam. Inclusive, um desenho estratégico nosso é de que o coordenador permaneça 4 anos. Porque uma das coisas que a gente percebe muita quebra na gestão é que um coordenador, ele passa 2 anos e você depois muda a coordenação. Quando você muda a coordenação, você tem uma quebra de informação, e esse processo de quebra de informação é muito ruim, porque o cara tem um gap de aprendizado, uma curva de aprendizado que foi interrompida, e o novo coordenador tem essa nova curva de aprendizado para ser construída. Então, assim, no nosso programa hoje, a gente definiu que o coordenador são 4 anos. Só são 2 anos, mas automaticamente ele é renovado para 4 anos. A não ser que o cara faça uma besteira muito grande, mas espera-se que não faça. Que a gente consiga que ele permaneça lá os 4 anos. Por isso que eu saí. Minha finalização agora era em outubro, mas como encerrou o ciclo avaliativo, eu pedi para sair da coordenação para a gente ter um professor novo que acompanhe todo o ciclo de 4 anos. É isso aí, eu vou comentar, porque no nosso grupo de coordenadores, às vezes, quando alguém fala, pessoal, estou saindo, aí já é aquela festa, estou saindo, estou fora, indica o próximo coordenador participando. E hoje mesmo estamos lá fazendo alguma festa, fazendo uma piadinha, porque alguém saiu, estou livre. E o que chega na primeira reunião do que chega, ele diz, pessoal, estou começando hoje, vocês podem me ajudar porque eu não sei nada.
Isso é muito constante nas reuniões aqui que a gente fazia do fórum da PRPG, aqui do fórum da universidade. Aí eu sempre pensava nisso, como é que o cara vai entrar agora faltando um ano para terminar o ciclo de 4 anos? Essa é uma das razões da gente ter esse fórum assim, de apoio. Ele não é uma associação, não é reconhecido, não tem CNPJ, não tem regimento, é um grupo de apoio. A gente pensa até em mudar de nome de vez em quando para ficar uma coisa mais terapêutica. É um grupo de apoio porque não devia falar isso, eu estou em público, estou no YouTube, mas eu acabo de ser reconduzido para a coordenação do meu programa. São 10 anos como coordenador. Mas como ninguém quer pegar, eu falei, eu não posso largar a criança agora e sair, né? Mas essa ideia de você... A gente cria um carinho muito grande pelo programa, né, Rafael? Uma preocupação. Você investe muito do seu tempo para funcionar, e você, de 4 em 4 anos sem avaliação, aí você vê, puxa, deixei de fazer isso, podia ser melhor. Você se envolve, né? E largar depois... Eu queria que alguém adotasse o programa para eu ir lá. Eu vou lá, visito fim de semana, faço tudo, mas isso é um ponto. E você largar para uma pessoa que diz inicialmente que não quer, né? Complicado. Mas a gente vai ter conversas sobre isso no nosso próprio fórum. Eu apresentei há um tempo atrás uma apresentação até na própria CAP sobre o apagão da coordenação. Que isso está acontecendo com outras áreas também. Nós somos interdisciplinares aqui, mas eu colaboro com outras áreas. E está assim, tá comum. É o apagão da coordenação. Ninguém quer, quando a pessoa pega de má vontade, faz de má vontade, o programa sofre com isso, aí a próxima pessoa... A gente tem que ter uma conscientização. Ninguém tem a solução para isso, só o problema, bem claro. Deixa eu aproveitar rapidinho. Aqui nós temos um comentário do programa da Universidade Estadual de Goiás, que é importante ter a transição, que nesse processo o colegiado do programa tem que apoiar as sessões de transição. Então, se o colegiado não tem interesse na coordenação, é um sério problema, realmente. Certo? Bom, pessoal, eu queria agradecer, então, novamente aos GEVUCs pela apresentação, parabenizar pelo trabalho. A gente vê que, inclusive, você mostrou uma coisa bem interessante para mim, do ponto de vista, que é você pegou um problema que tem que ser resolvido e transformou num projeto de pesquisa. Então, de repente, a gente pode começar a falar, em vez de ter que tratar com isso como um problema, eu vou tratar como um projeto de pesquisa, vou envolver aluno, vou pedir bolsa, né? É um bom aprendizado para a gente. Gostaria, então, de parabenizar novamente. Passou o contato, se alguém quiser depois entrar em contato, e tentar passar agora para a próxima apresentação. Se tem algum último comentário, Jevux? Ok, não. Só mais uma vez agradecer e desejar muito boa sorte a todos vocês nesse novo ciclo avaliativo e que seja de muito sucesso para todos. Tá? Torço demais pela pós-graduação no Brasil. Sou entusiasta da nossa pós-graduação. Todos nós. Muito obrigado, então.